Que Game of Thrones é uma série super aclamada, uma das mais aclamadas da história da televisão, você já sabe. Mas você sabia também que Game of Thrones é um verdadeiro xadrez político e pode nos ensinar muitas lições sobre a política do mundo real? Pois é, sobre isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo dos 6 lições, o quadro no canal do Livres que mistura cultura pop e política. Vem comigo! E a primeira das 6 lições é que o Império da Lei é muito mais importante, muito mais eficaz do que a força bruta. A gente vê desde o início da série, lá na primeira temporada, você já tem a briga entre as casas estabelecida, você já tem gente morrendo, Ned Stark decapitado, depois você tem casamento vermelho, depois você... é guerra atrás de guerra, morte atrás de morte, e as coisas não se resolvem. Por quê? Porque não existem leis, é uma terra sem dono, e ganha o poder, ganha o trono, fica no poder quem tem o maior exército, quem é mais forte, quem tem o maior poder e o bélico. E a gente sabe para que lugar isso levou a humanidade e para que lugar isso leva o próprio enredo e as próprias famílias de Game of Thrones, né, ficam se matando pelo poder e não chegam a lugar nenhum. No mundo é a mesma coisa. Durante todo o período da humanidade, enquanto o homem guerreou, nunca as nações prosperaram. E na verdade a gente descobriu que a democracia, o império da lei, né, a troca, liberdade comercial é o que faz com que todo mundo saia ganhando e que o mundo evolua, as pessoas tenham suas liberdades respeitadas e nós prosperemos como seres humanos. A segunda lição é que, infelizmente, a religião ainda está muito misturada com a política. Em Game of Thrones, a gente vê isso em diversas situações, mas um caso, dando um exemplo aqui específico, é o da segunda temporada, quando o Stannis Baratheon ele quer ascender ao poder, quer conquistar o trono, mas para isso ele começa a se utilizar de um discurso religioso para começar a ganhar adeptos à sua causa. E para isso ele acaba se aliando a Melisandre, né, que é uma figura religiosa que tem diversos fiéis, diversos seguidores. Então ele acaba se utilizando dessa mistura de elementos, se utilizando da fé das pessoas para levá-las para a sua luta política rumo ao Trono de Ferro. A terceira lição é muito cuidado com o salvador da pátria. Pois é, a gente não cansa de ver salvadores da pátria na política, seja brasileira, internacional, e essa lição também está em Game of Thrones. Sim, eu estou falando dela, Daenerys Targaryen, pois é, a mãe dos dragões, que todo mundo adorou desde o começo da série, todo mundo torcia para ela. Ela passou temporadas e temporadas viajando e arrendando seguidores por onde passava, foi se tornando uma figura cada vez mais popular, mas acabou também sendo muito bajulada, e quando chegou isso aqui de estar no poder, mostrou sua verdadeira faceta. Levou caos e destruição por onde passou, porque acreditou que ela era a correta e não importavam os meios que ela utilizasse para chegar no poder, ela estava certa. E a gente viu que isso resultou em muitos problemas, acabou matando milhares de inocentes lá em King's Landing, e a gente percebeu que ela não conseguiu chegar no Trono de Ferro, né? Esteve muito perto, mas não conseguiu, não deu certo, então não adiantou de nada toda essa jornada dela, porque o poder subiu a cabeça, ela não foi a salvadora da pátria de Westeros. A lição número 4 é que grandes muralhas não funcionam. Pois é, a gente tem a tão grandiosa Muralha do Norte que cerceia aí Westeros e que protege Westeros, na verdade, da invasão do povo lá do norte, das Terras Geladas, do Rei da Noite, dos seus seguidores. Mas quando finalmente o Rei da Noite tenta invadir e tenta acabar com a muralha, ele consegue, porque ele tem um dragão. E o dragão bota a muralha abaixo. E não adiantou de nada eles ficarem ali resguardando a muralha, porque na hora H, né, na hora do vamos ver, rapidamente a muralha caiu. E aí acho que é uma lição, né, que o nosso querido Donald Trump deveria ter, né, tá sabendo aí, deveria ter assistido Game of Thrones para ver que esse negócio de ficar construindo um muro onde não deve
no fim das contas, não dá muito certo, né? Então o Rei da Noite aí também conseguiu invadir, o Westeros conseguiu se salvar, deu muito problema, né? E o Trump também caiu, então esse negócio de muralha, construir muro para dividir os povos, meio complicado essa ideia, né? A quinta lição é que a gente deve ter muito cuidado na relação entre o Estado, o governo e as empresas, os interesses particulares que juntam esses dois entes. Um exemplo disso é na segunda temporada, quando o Rhaenyra Baratheon ele tá, né, na sua busca pelo poder, na sua campanha pelo trono, e para isso acaba se utilizando ali da fortuna da família da sua nova esposa, a Margaery Targaryen. Eita, esses nomes de Game of Thrones é triste, viu, de falar, né? Até eu já vi 10 vezes o nome e vou falar e me embolo no nome. Ele acaba se utilizando da fortuna da sua nova esposa, a Margaery Tyrell. Pois é, então esses interesses aí das famílias, junto com os poderes do Estado, a gente sabe que certamente, se ele conseguisse chegar ao poder, ao chegar lá no poder, ele ia beneficiar, claro, a família que o ajudou, toda a fortuna que o elegeu ao trono de ferro. Então essa é uma relação muito complicada, a gente acaba vendo isso em muitas democracias pelo mundo, mas esse laço estreito entre Estado e empresas não funciona. Quanto mais longe as empresas estarem do Estado, quanto menos o Estado se misturar com as empresas, influenciar a decisão das empresas e vice-versa, melhor. E a sexta e última lição é que o radicalismo não persevera. Pois é, a gente viu diversos governantes em Westeros. Teve Rei Louco, teve Cersei, teve uma galera que ficou trocando de poder, se matando, nessa busca radical pelo poder a qualquer custo, governar o Westeros a qualquer custo, mas no meio do caminho sempre estiveram lá vozes moderadas para tentar aconselhá-los, trazer o diálogo para a mesa. Muitas vezes essa galera moderada não foi ouvida, mas é interessante perceber como ao final da série de Game of Thrones, justamente eles que ficam no poder, né? Então se pega aí o Tyrion, sempre foi uma voz super moderada da família Lannister, né? Ele acabou tendo diversos problemas nesse percurso aí das 8 temporadas, mas terminou lá como a mão do rei. Então é importante ouvir as vozes moderadas, porque o radicalismo ele pode até ser bom em um primeiro momento para resolver a curto prazo as coisas, mas o que acaba resolvendo é a moderação, é o pensamento do diálogo. Bom pessoal, então foi isso, espero que você tenha curtido mais um 6 lições aqui no canal do Livres no YouTube. Se esse é o primeiro vídeo desse quadro que você está conferindo, vai lá no canal do Livres, tem uma playlist com todos eles, você pode conferir um a um. A gente já falou de Star Wars, já falou de WandaVision, já falou de diversas obras sobre esse aspecto político, quais lições essas obras podem ensinar, lições políticas que essas obras podem trazer. Então é isso, a gente vai ficando por aqui. Não se esquece de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e comentar aí embaixo, hein, o que é que você achou do fim de Game of Thrones, que eu sei que é super polêmico, né, o fim de Game of Thrones. O que é que você acha aí, que lições mais a série traz sobre política, né, dentro aí do universo dela, beleza? Então vou ficando por aqui, até a próxima, tchau, tchau.